E já estamos de volta com o Temperando o Papo e continuamos com ele, o Dr. Silvestre Fujizaki, ele que é geriatra e também urologista. E a gente estava falando, né, doutor, sobre a periodicidade dos homens irem ao urologista, porque as mulheres normalmente vão a cada 6 meses, 1 ano. Os homens respeitam esse período também? E qual é o período certo para eles frequentarem o urologista? Sim. O homem, ainda numa idade jovem, ele não tem esse hábito, né? Sim. Ele tem na verdade... Idade jovem até quantos anos, doutor? Jovem, eu diria até aos 30, 40 anos. Sim. Que com a divulgação da necessidade, ou seja, da importância dos exames preventivos, né? Principalmente com relação à próstata, né? Então verdade. Ele pegou a idade da terceira idade, 40, 50 anos para frente. E essa divulgação, essa informação já vem de 20 anos para cá. Então, os homens já assimilaram. Já, demorou, mas conseguiram, inclusive, né, assimilar. Pelos cuidados e os riscos, né, que trazem uma evolução de uma doença da próstata. Sim, né? perigosíssimo. O mesmo ocorreu com as mulheres, né? 50 anos atrás, naquela campanha, né? Câncer do colo do útero, o famoso Papa Nicolau. Mas isso já tem mais de 50 anos. Por isso que a mulher hoje ela cresceu já com essa mentalidade habituada, da importância, né? Isso, enquanto que o homem não. Então, o jovem, o garoto, ele é levado ao pediatra pela mãe. Nessa idade ele não sabe buscar um médico. Aí quando chega na adolescência ele não tem mais o pediatra. E também já não tem mais a mãe que leve também, né? Sim, seria interessante as mães que estão assistindo o programa Temperando o Papo. Então, o filho entrou na adolescência, porque a mulher quando entra na adolescência, a mãe leva até um ginecologista. Sim, e vai junto com ela. Vai junto? Sim. E aí, de repente, a mãe está levando, ou o pai que seja, independente, mas a um urologista? Sim. Seria o ideal que ele fosse junto com o pai, né? Uma idade a partir dos 20 anos, né? Se tiver tudo em ordem, ou 16, 17 anos. Sim. Porque numa idade... De repente até para resolver as dúvidas sexuais também, sim, né? Exatamente. Conversa com o porque paciente. Após o início da atividade sexual, ele deve fazer os exames preventivos também, né? Das doenças. Sim. Então é muito importante, né? E realmente ele deveria acompanhar o pai, né? Ele com seus 15, o pai com seus 40, 45, o pai vai junto. Geralmente não vai muito, né? Mas ele já começa aí. Então ele devia aproveitar a carona e levar o filho, né? Uma vez. É uma boa, sim. E de quanto em quanto tempo? Veja, para controle, no caso do jovem, não há necessidade de um exame com mais frequência. Poderia ser cada 2 anos, 3 anos. Cada 2 anos. Né? Desde que ele não tenha nenhum sintoma. Se não surge nenhum problema, né? Agora, numa idade a partir de 40, 50 anos de idade, dependendo da indicação, deve-se fazer anualmente, né, os exames da próstata, por causa do câncer de próstata. Claro, né? claro, muito importante. Ainda é um tabu, doutor? De certa forma, sim, né? Principalmente pelo exame, né? O homem tem uma certa aversão ao exame prostático com relação ao toque. Né? É a cultura brasileira? É uma cultura, mas já é uma coisa do passado. Sim, né? já é. Frente às doenças e à prevenção. E, na verdade, o toque prostático é tão importante quanto os outros exames. Ou seja, os outros exames não substituem o toque prostático. Então, seria um dado. Então, a somatória desses resultados de toque, eventualmente ultrassom, exames de sangue, tem o PSA prostático, né, muito importante, entre outros, a soma é que vai dar a segurança do resultado. Claro, claro. Então, meninos, atenção. A partir dos 40, doutora? 45, 50 anos. 45, 50 desde que não anos tenha é ideal nenhuma indicação. Fazer o exame prostático, né? Exatamente. Tá certo, entre doutor? outros, Está aprendendo? né? Entre Isso. outros, inclusive de sangue também, né, doutor? Sim, existem vários exames. Bom, doutora, a vasectomia, quando é o tempo ideal para se fazer a vasectomia? Veja, a vasectomia é a cirurgia que ela vai interromper o canal que transporta o espermatozoide, né? Sim. Então, seria um ato cirúrgico para levar a uma esterilidade, ou seja, um homem, ou seja, um casal que não queira mais ter filhos. Então, ele vai ter uma opção, né? Ou a mulher faz a laqueadura... Que é um pouco mais difícil, né? Sim, é mais invasiva, uma cirurgia de porte maior. Tem as pílulas, né, anticoncepcionais, que também podem ter suas contraindicações também. Mas um casal que já tenha filhos, né, e que já estejam definidos, não queremos mais filhos, já temos a nossa família completa, a vasectomia é um procedimento definitivo e relativamente simples. É definitivo? Definitivo. Não, mas ela pode ter um retorno através de uma outra cirurgia. Tá, aí pode reverter o processo. Isso normalmente no caso de um novo casamento, uma condição assim, claro, né? Uma nova família. Mas não há o risco do homem ter feito a vasectomia e a mulher engravidar deste homem?
Não há. Praticamente não há. Agora, existem outras formas também de um retorno da fertilidade, fora, vamos dizer assim, essa recanalização da vasectomia, né? Sim. Então, existe a fertilização também. Então, ou seja, um homem, quando ele faz uma vasectomia, ele não precisa ficar preocupado também, nossa, agora não vou poder nunca mais ter um outro filho. Não, ele pode sim, porque o testículo continua produzindo o espermatozoide, mas só que o canal está ocluído, né? Está obstruído. Sim. Então, mesmo que não se faça a união, né? Reunião desses canais, existe um processo relativamente moderno que é a fertilização assistida. Não é tão moderno, mas as técnicas estão melhorando, né? Tá, entendi. Então tem como esse homem ter novamente um filho. Isso, através de uma fertilização. Tá, interessante, né, doutora? Agora, há a possibilidade de fazer a vasectomia sem filhos? Veja, a orientação do conselho médico, né, os órgãos de saúde, é que não. Tá. É que tenha, veja, então, se bem que tem se evoluído também essa responsabilidade, né, não seria tanto médica, porque tem um ato médico, mas também com relação ao paciente dele poder procurar ou não. Então, no passado, se tinha uma quantidade de filhos, 3, 4, 5, 8 filhos, era normal. Com essa vida moderna, com essa evolução, vamos colocar desta forma, o número de filhos foi reduzindo. Né? Então, aquele conceito, tem que ter pelo menos 3 filhos para fazer vasectomia. Né? 30 anos atrás era esse o conceito. Aí depois foi diminuindo para 2 filhos. Hoje, com um filho só, pode ser feito. De toda forma, o casal tem que ser muito bem esclarecido, tanto o homem como a mulher, né, desta condição, e para que se possa optar por essa vasectomia. Sim. E a reposição hormonal, doutor? Quando que a reposição hormonal é indicada? Veja, o termo reposição, no caso de uma falta do hormônio, seria dado, então, medicamentos, né, que contêm hormônio para poder suprir essa falta de produção, né, no caso. E normalmente quando o organismo já não produz mais esse tipo de hormônio, por isso que se chama reposição. Então normalmente é numa idade mais avançada, após 40, 50, 60 anos. Após os 40? Isto, tanto o homem... Geralmente, né? Sim, pelo menos após os 40. A não ser que um jovem ele pode perder as glândulas. Por exemplo, o hormônio masculino, ele é produzido pelo testículo. Então, poderia ocorrer algum acidente e o jovem ele perdeu o testículo, então ele não estaria produzindo hormônio. Sim, né? Aí já precisa da reposição Isso, a reposição. hormonal. Mas normalmente numa idade mais avançada. Né? Sim. 40 anos. Agora, doutor, tem a ver com os hormônios? Porque assim, os homens, comparado às mulheres da mesma idade, principalmente após os 40 anos, após os 50 anos, eles se mantêm fisicamente, fisiologicamente até melhores, parecem às vezes até que são mais jovens que as mulheres. Isso se dá ao fato de cuidados pessoais ou reposição hormonal também, ou é a própria fisiologia do homem e da mulher? É a própria fisiologia, que o homem e a mulher são bem diferentes, né? Veja só, o termo menopausa, exatamente como nós colocamos anteriormente, né? A fertilidade da mulher. Então se esgota os óvulos para a ovulação, para-se a menstruação e os hormônios alteram totalmente. Sim. Enquanto que o homem não. Enquanto ele tem o testículo, ele vai no decorrer da vida uma produção. Existe um declínio, mas é um declínio progressivo, não repentino como na mulher. Então, a mulher sendo acompanhada por um ginecologista, né, ou endocrinologista, ele vai saber quais são as opções dessa reposição. Então, meninas, olha só, tem opções para vocês também, viu? Fiquem de olho. Doutor, obesidade atrapalha no desenvolvimento sexual masculino? Sim, veja só. Uma obesidade, naturalmente, é quando se passa, né, em excesso, né, a quantidade do tecido adiposo, né? E o que ocorre é o seguinte, a obesidade está muito relacionada a níveis hormonais, né? Então, afetando os níveis hormonais, ela vai afetar a condição da massa muscular também e também a parte sexual. Também, né? Então. E afetando os hormônios, vai afetar a libido, né, a vontade sexual. A perda do libido, então, também. Uma diminuição da libido. Da libido, tá, ótimo. Agora, doutor, no caso da mulher também, isso em ambos os casos, né? É a mesma coisa, né? Isso. Tá, e no desenvolvimento do pênis, atrapalha também a obesidade? Não, normalmente não, porque a obesidade ela ocorre mais no indivíduo adulto, não é? Apesar de ter crianças também que têm uma tendência, mas não tem aquele peso
como tem o adulto. De toda forma, o indivíduo adulto ele já está formado, né? Então, a obesidade, os hormônios não vão afetar tanto o desenvolvimento genital, ele já está desenvolvido. Sim. E a disfunção erétil após os 50 anos? Sim. Aí, após os 50 anos, ela já é decorrente de diferentes fatores, né? Porque a rigidez peniana, a ereção, é em função da quantidade de sangue dentro do pênis, nos corpos cavernosos, com uma determinada pressão. Para ocorrer isso, lógico, ele deverá ter uma certa excitação, que depende de hormônios, relacionamento, né, estímulos, que vão levar com que o sangue flua numa quantidade maior para a região peniana. Para isso, deve ter uma certa integridade do sistema dos nervos, né, da região, do sistema vascular, né, circulatório também, e das válvulas também. Então, quando se fala em nervos, é muito comum a diabetes, né, no estágio avançado, afetar os nervos, e a chamada neuropatia diabética, ela tira esse controle, vamos dizer assim, dessa circulação também. Sim. Pacientes que fazem tratamentos na região através de cirurgias, radioterapia, tumores intestinais, da bexiga ou da próstata mesmo, é comum ocorrer uma perda da ereção. Mas para todos há um tratamento. Né? Todos há um tratamento. Todos têm. Melhor de tudo. Gente, vocês que tiverem mais dúvidas, entre no site saudeh.com.br, viu? A gente conversou agora com o Dr. Silwichi Fujizaki, ele que é urologista e geriatra. Doutor, agradeço mais uma vez a participação. Você, Ariane, é sempre ótimo tê-lo aqui, viu? Prazer estar com você. E a gente vai para um rápido intervalo, não saiam daí não, tem mais Temperando o Papo aqui, viu? Para você que pediu daqui a pouquinho, o professor Oswaldo Murahara, viu? Não sai daí que eu te espero.